Uma equipe de soldados dos Estados Unidos, liderada pela capitã Artemis, está atravessando os desertos de um mundo completamente diferente, enquanto procura seus companheiros de equipe, que desapareceram pouco tempo antes. Eles avançam por um campo vazio, onde vários marcadores feitos de pedra podem ser vistos espalhados pelo chão. Depois de seguir os rastros por um longo tempo, finalmente chegam ao fim do caminho. E para surpresa de todos, as marcas dos pneus simplesmente desaparecem no meio do nada, quase como se as pessoas tivessem sumido no ar. Antes que os soldados consigam investigar melhor, uma tempestade gigantesca surge rapidamente no horizonte, obrigando todos a fugir imediatamente. Porém, o plano falha quando as nuvens escuras alcançam os veículos, engolem os soldados dentro do abismo. Raios começam a atingir a região ao redor dos carros repetidamente, fazendo os marcadores de pedra brilharem, enquanto um tipo de portal colossal se abre bem diante dos soldados. Sem alternativa, eles atravessam a abertura e acabam despencando em um penhasco, com os veículos capotando no ar até atingirem o chão violentamente. Quando finalmente conseguem sair dos carros destruídos, os soldados tentam reorganizar a situação, mas logo percebem que tudo ao redor parece completamente diferente. A montanha de onde haviam caído desapareceu misteriosamente. A capitã Artemis verifica o mapa procurando algum ponto de referência próximo, porém a única coisa visível é uma enorme torre distante no horizonte, cercada por nuvens de calor. O grupo decide explorar a área e, para sua surpresa, encontra os restos da equipe desaparecida que procuravam desde o início. Ao examinar o local mais de perto, Artemis percebe que tudo está queimado até virar cinzas, inclusive a areia ao redor, que foi aquecida a ponto de se transformar em vidro puro. Suspeitando que o perigo esteja próximo, eles resolvem abandonar imediatamente a área. Entretanto, não importa o quanto avancem pelo deserto, não existe nada além de areia e nenhum sinal de civilização humana. Depois de algum tempo, os soldados se deparam com uma visão assustadora: o esqueleto gigantesco de uma criatura absurdamente colossal espalhado pelo chão. O que eles não percebem é que um misterioso caçador está observando tudo escondido a uma boa distância. O homem dispara um tiro de aviso na direção deles, tentando alertar que existe perigo por perto. Pensando que ele seja hostil, os soldados reagem imediatamente e começam a atirar, obrigando o caçador a fugir. Porém, logo em seguida, o chão começa a tremer violentamente. Então, uma criatura monstruosa emerge debaixo da areia e avança na direção deles com velocidade absurda. O grupo tenta escapar, enquanto dispara suas armas sem parar, tentando retardar o avanço do monstro, mas os tiros não causam efeito algum. A criatura alcança um dos veículos e o arremessa pelo campo como se fosse feito de papel. Rugindo furiosamente, ela volta sua atenção para o restante da equipe. Mesmo atirando continuamente, os soldados não conseguem impedir o monstro de se aproximar do carro e logo o joga longe, usando uma força devastadora, lançando todos ao chão. Antes que consigam se recuperar, a criatura atravessa um dos soldados pelas costas e o ergue no ar, enquanto os companheiros assistem em choque, percebendo que ele não vai resistir. O homem, então, decide se sacrificar e joga todas suas granadas no rosto do inimigo. A explosão atinge a criatura violentamente e dá ao restante da equipe uma chance de escapar. Os soldados correm desesperadamente em direção a um conjunto de rochas, enquanto Artemis continua disparando contra o monstro para ganhar o máximo de tempo possível. A criatura avança, destruindo as formações ao redor, mas o caçador distante consegue lançar uma flecha explosiva que atinge diretamente o rosto do monstro. Aproveitando a oportunidade, a equipe foge para dentro de uma caverna, enquanto o monstro ataca a entrada, repetidamente em fúria. Todos descarregam suas armas contra a criatura, até que ela finalmente desiste e recua para as areias. Pouco tempo depois, a noite cai sobre aquelas terras e tudo mergulha em uma escuridão profunda. Enquanto os soldados discutem o que fazer a seguir, um inseto gigantesco surge repentinamente, agarra Artemis
e a ergue no ar, injetando um sedativo em seu corpo. O grupo reage imediatamente, disparando tudo que tem contra a criatura e conseguindo libertar sua capitã, afastando o monstro dali. Mesmo assim, Artemis não desperta. Mais criaturas aparecem rapidamente e a equipe tenta resistir, porém o número esmagador de inimigos os obriga a recuar, abandonando Artemis para trás. Quando recupera consciência, Artemis percebe que está presa dentro de um enorme casulo, cercada por vítimas penduradas de cabeça para baixo. Desesperada, ela tenta se libertar e consegue rasgar as teias, caindo no chão. Ao se levantar, percebe em choque que todos os seus companheiros foram capturados e finalizados dentro daqueles casulos, deixando apenas ela viva no ninho aterrorizante daquelas feras. Artemis tenta encontrar uma saída e acaba encontrando um de seus companheiros, que milagrosamente também sobreviveu. Os dois tentam fugir juntos, mas são rapidamente cercados pelos insetos monstruosos, e o homem acaba sendo finalizado diante dela. Sem outra alternativa, Artemis pega uma lata de spray e usa o fogo em sua tocha para lançar chamas contra os monstros, queimando tudo à sua frente. Aproveitando o caos, ela foge das criaturas e tenta voltar à superfície, rastejando pelas cavernas até finalmente escapar daquele verdadeiro pesadelo. Os insetos gigantes tentam persegui-la, mas param imediatamente antes de alcançar a luz do sol, garantindo a Artemis uma segurança temporária. Depois de recuperar parte de suas forças, Artemis sobe até o ponto mais alto da região para observar os arredores, mas percebe que não existe nada além de desertos intermináveis. O pior de tudo é descobrir que o monstro gigantesco continua guardando aquelas terras, esperando devorar qualquer um que ouse atravessar as areias. Sem outra opção, além de continuar explorando em busca de abrigo, antes que a noite retorne, ela acaba chegando a uma área cheia de naufrágios. Ao entrar em uma das estruturas, Artemis encontra diversas armas feitas de ossos de animais. Porém, rapidamente percebe que existe algo ali perto. Sentindo uma presença atrás de si, ela se vira, mas o caçador salta repentinamente e coloca uma faca em sua garganta, tornando a mulher refém por ela ter atacado ele antes. O homem leva Artemis até seu abrigo, enquanto o sol desaparece lentamente no horizonte, permitindo que os insetos voltem a vagar pelas terras mais uma vez. Na manhã seguinte, o caçador desperta apenas para perceber que Artemis conseguiu escapar das amarras, mas acaba sendo golpeado bem na cabeça por ela. Os dois imediatamente começam uma luta intensa, arremessando um ao outro contra os móveis e destruindo praticamente tudo dentro do abrigo, enquanto tentam ganhar vantagem na briga. Em um acesso de fúria, Artemis parte para cima do caçador violentamente, fazendo com que ambos sejam lançados para fora das cavernas, enquanto rolam pela encosta abaixo, até que o homem acaba caindo diretamente no ninho da criatura monstruosa. Os insetos imediatamente avançam em um enxame sobre ele, tentando agarrá-lo, enquanto o guerreiro luta desesperadamente pela própria vida. Porém, no último segundo, Artemis salva o caçador ao puxá-lo para fora dali. Ela tenta fazer as pazes com ele e demonstra que não é inimiga ao devolver sua faca. Pouco tempo depois, Artemis conquista a confiança do guerreiro, oferecendo chocolate vindo do seu próprio mundo. Artemis então descobre que a criatura gigantesca do deserto se chama Diabolos e que os dois precisam derrotar o monstro juntos para conseguir escapar daquele lugar terrível. O caçador mostra para ela as armaduras e armas usadas pelo seu povo, e Artemis fica maravilhada com as propriedades elementais das espadas quando elas se cobrem de fogo. Os dois montam uma armadilha para distrair a criatura monstruosa e correm rapidamente para a direção oposta, esperando encontrar uma oportunidade perfeita de voltar até os veículos e recuperar os lançadores de foguetes. A armadilha então lança um balde nas areias próximas, fazendo o monstro persegui-lo imediatamente e dando aos guerreiros uma chance de correr até os carros. No entanto, a criatura logo percebe que aquilo não passa de uma distração e começa a correr violentamente na direção deles, mergulhando pelo solo arenoso. Percebendo que não conseguirão fugir do inimigo, o caçador decide servir de isca e corre para o outro lado, tentando atrair a criatura para longe, enquanto Artemis recupera as armas. O monstro persegue de perto e emerge das areias, lançando o homem para o alto com uma força brutal, antes de derrubá-lo no chão. O tal
Diabolos se aproxima do caçador para finalizar o ataque, mas o guerreiro rapidamente pega o arco e dispara uma flecha diretamente no olho da criatura. O monstro se enfurece imediatamente e avança contra ele, arremessando o caçador para longe com sua enorme cauda. Antes que o guerreiro seja finalizado, Artemis começa a disparar com a metralhadora giratória contra o inimigo, atraindo sua atenção para ela. A criatura ruge violentamente para a mulher e corre em sua direção, mas Artemis dispara o lançador de foguetes diretamente no rosto da criatura, provocando uma explosão gigantesca. Para sua surpresa, o ataque não causa dano algum, servindo apenas para irritar ainda mais o monstro, que arremessa o veículo pelo deserto e destrói completamente o carro. Como resultado, o monstro avança novamente para finalizar Artemis, mas o caçador consegue subir na cabeça do monstro e crava sua espada gigantesca no inimigo. A criatura grita de agonia e joga o homem para longe, fazendo cair violentamente no chão. Lá embaixo, Artemis percebe a chance perfeita para derrotar o monstro e avança com toda a sua força. Ela dispara seus ganchos na direção do inimigo e voa até sua cabeça. Artemis consegue segurar a espada gigante, enquanto o monstro se debate tentando derrubá-la do corpo. Mesmo quase perdendo o equilíbrio, ela permanece firme e afunda completamente a arma dentro do monstro, fazendo a criatura colidir contra as estruturas próximas antes de finalmente cair completamente finalizada. Com o inimigo que dominava os desertos finalmente derrotado, os dois conseguem atravessar as terras enquanto avançam em direção à misteriosa torre. Conforme seguem viagem, eventualmente chegam a um exuberante oásis completo de vida. Os guerreiros finalmente conseguem montar acampamento e descansar seus corpos naquela região aparentemente tranquila, ainda que apenas por pouco tempo. Durante a noite, Artemis desperta após uma enorme criatura voar sobre o acampamento. Ao olhar para o horizonte, ela percebe que tudo sendo consumido pelas chamas de um tipo gigantesco de dragão. Pouco tempo depois, o chão começa a tremer enquanto vários dinossauros fogem desesperadamente da floresta incendiada, obrigando os guerreiros a correr imediatamente. De repente, o homem enorme salta das árvores e se choca contra o solo, liberando uma poderosa onda de impacto que afasta as criaturas e salva Artemis. Ela pega sua arma novamente e também ativa as chamas em uma das lâminas, tentando afastar o monstro ao lado do estranho guerreiro. Ao mesmo tempo, o caçador também tenta escapar dos dinossauros, mas logo fica preso diante de um penhasco gigantesco, sem ter para onde fugir. Felizmente, uma mulher surge balançando em um cipó e consegue agarrá-lo no último instante, salvando aquele guerreiro, enquanto as criaturas despencam no abismo. Logo, Artemis descobre que aqueles desconhecidos são aliados do caçador e vieram resgatar seu companheiro de equipe. Após se recuperarem do ataque do monstro, o líder explica que eles conheceram a existência dos diferentes mundos e que a torre serve como um meio de transporte entre os universos paralelos. Eles perceberam anomalias naquela estrutura e vieram impedir que os mundos colidam entre si. Porém, a torre é protegida por um dragão cruel chamado de Rathalos. Eles precisam derrotar a criatura para entrar no local. Na manhã seguinte, os guerreiros iniciam uma jornada enquanto as pessoas torcem pelo sucesso da missão. Eles escalam montanhas perigosas acima dos campos e se aproximam cada vez mais da gigantesca torre misteriosa. Quando o sol começa a desaparecer atrás das nuvens, o grupo finalmente chega diante da enorme entrada, onde a torre dispara raios pelo céu através do topo colossal. Todos ficam impressionados com a estrutura gigantesca e percebem que ela está criando portais aleatórios pela região à medida que se torna cada vez mais instável. Antes de conseguirem analisar melhor a situação, uma criatura colossal surge voando no céu e lança uma tempestade de fogo sobre os guerreiros, fazendo todos gritarem de dor. O monstro finalmente pousa sobre as plataformas e revela sua aparência, rugindo ferozmente para os invasores. Antes que a criatura continue atacando, o líder avança e libera uma poderosa onda de choque contra o inimigo. Porém, o dragão reage imediatamente, cuspindo fogo, obrigando o homem a se esconder rapidamente atrás dos pilares. A criatura
então voa em direção aos humanos, enquanto os guerreiros avançam contra ela, iniciando uma batalha brutal. O líder lança outra onda de energia que atordoa o dragão, permitindo que Artemis aproveite a oportunidade para atacar. Ela consegue cortar as asas da criatura, enquanto o monstro ruge de dor. Os outros guerreiros também avançam para ajudar, mas são rapidamente arremessados para longe como se fossem papel. Mesmo assim, a equipe continua pressionando o dragão, enquanto Artemis corta o rosto da criatura e enfia suas lâminas dentro da boca do inimigo. Nem mesmo o monstro consegue afastá-la usando suas asas gigantes. A criatura se aproxima de Artemis e abre sua enorme mandíbula, lançando um jato de fogo em direção à guerreira, a forçando a saltar do abismo. Felizmente, ela consegue atravessar um dos portais dimensionais e acaba retornando ao próprio universo. Enquanto helicópteros se aproximam para resgatá-la, os soldados levam Artemis até um transporte militar e se preparam para partir, enquanto as forças terrestres chegam para proteger a região. Porém, antes que o avião consiga deixar o local, um gigantesco portal se abre e libera o enorme dragão naquele mundo. A criatura despedaça o veículo no ar, fazendo todos caírem em direção ao solo. Os militares tentam reagir, utilizando suas tropas terrestres, mas o dragão libera suas chamas e destrói completamente o esquadrão em questão de segundos. Artemis consegue sobreviver à queda e sai dos destroços apenas para testemunhar o dragão exterminando o exército inteiro com seu fogo devastador. A criatura pousa mais uma vez no solo e ruge diante do mar de chamas, enquanto Artemis encara o monstro e decide lançar seu ataque final contra ele. Ela corre na direção do dragão gigante e dispara seus ganchos contra o braço da fera, permitindo que voe em alta velocidade rumo ao inimigo. Artemis se agarra às asas do monstro e corta sua pele, utilizando o peso do próprio corpo, praticamente derrubando a criatura ao retirar sua capacidade de voo. Em seguida, Artemis lança um projétil flamejante no dragão, pouco antes de ele cuspir fogo, incendiando o gás dentro da boca da criatura, fazendo seu corpo explodir por dentro. Surpreendentemente, o Rathalos ainda consegue sobreviver ao ataque e ruge violentamente, decidido a se vingar da humana por lhe causar tanta dor. Mas de repente, outra explosão lança a criatura para longe, revelando que o caçador finalmente conseguiu chegar àquele mundo também. O homem continua disparando flechas explosivas contra o dragão, até acertar um golpe direto dentro da garganta da criatura, provocando outra explosão enorme, que finalmente finaliza o monstro, fazendo despencar no chão. Antes que os dois possam comemorar a vitória, o líder reaparece e avisa que as brechas dimensionais estão piorando rapidamente. Enquanto nuvens escuras começam a cobrir completamente o deserto, outro dragão surge voando na torre celestial e atravessa para aquele universo. Sem demonstrar medo, os guerreiros avançam destemidamente, empunhando suas armas elementais para enfrentar a criatura cruel. Eventualmente, eles levam a batalha de volta ao universo paralelo, enquanto uma figura misteriosa os observa do alto das torres, revelando que talvez seja o verdadeiro responsável por todo aquele caos. Terminando assim o filme Monster Hunter, filme do ano de 2020, do gênero ação, fantasia e aventura. E a nota desse filme lá no IMDb é nota 5.2. Já sua avaliação no Rotten ficou com 44% dado pelos avaliadores, enquanto que 70% pelos espectadores, atingindo assim 3.8 estrelas no ranking final. Já a nota aqui do canal Filmes em Resumo pro filme Monster Hunter é nota 6. Filminho bom, tá interessante de assistir. Se você procura aí uma boa ação e uma aventura legal, que dá pra passar aquele tempo ali com a família, pegar ali aquele sábado meio devagar, um domingo, aquele domingo de chuva, ali depois do meio-dia, recomendo que dê uma chance aqui pra esse filme. É bem interessante. Mais um daqueles filmes da atriz Milla Jovovich, que aqui ela manda muito bem no que tange a fisicalidade. Na verdade, essa atriz ela sempre manda muito bem no que tange ao físico. Eu acho que é assim que se pronuncia, né? Milla Jovovich ou Milla Jovovich. Eu realmente não sei. Eu acho que é assim que se pronuncia. Mas é bem legal ver ela atuando nesses filmes de ação. Os personagens delas são sempre muito parecidos, né? Mas dá pra assistir. Quem gosta aí da atriz, é sempre bom estar relembrando os velhos tempos, né? De Resident Evil, aquele clássico dos cinemas
que é bem legal e eu tenho certeza que a maioria das pessoas gosta. Assisti quando era muito criança e esse filme, na minha infância, me causou pesadelos. Eu gosto desse filme até hoje. Passei a gostar do gênero de zumbis por causa desse filme aí com ela. Mas, me diz aí agora você, o que você achou desse filme? Você gostou? Achou interessante? Gosta de filmes com essa atriz? Me conta aí nos comentários e já vai me contando o que você faria se você fosse um soldado em missão e do nada é teleportado por um portal para um universo paralelo, para uma outra dimensão, e agora vai ter que lutar com monstros insetos gigantes para sobreviver. O que você faria? Como é que dá para sair dessa situação? Me conta aí que eu tô doido para saber, tô muito curioso. Galera, e mais aí um recado importante, vão me desculpando aí pela falta de vídeos aí nos últimos 2 dias, mas é que eu tava numa gripe terrível, garganta inflamada, corpo moído, aquela dor de cabeça horripilante. Mas estamos melhorando. Na verdade eu ainda tô bem mal, mas tô aqui para trazer conteúdo pro canal para vocês. Beleza, meu povo? Não vou deixar o canal. Vou voltar aqui mesmo doente. A gente volta se arrastando, mas vamos continuar por aqui. Vocês não vão se livrar de mim, beleza? E por hora eu vou indo nessa, mas eu te espero aqui no Filmes em Resumo pra gente assistir juntos o próximo filme. Eu sou o Victor. Valeu, galera. É nóis. Fui.